Fala pessoal, beleza? Bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais uma live aqui comigo. Hoje vamos bater um papo aqui, falar um pouquinho sobre remédio para cachorro, uma dúvida que eu recebi e acredito que seja conveniente a gente citar aqui para vocês, tá? Será que pode dar medicamento de gente, remédio de gente para cachorro? Será que eu posso utilizar os mesmos medicamentos humanos, medicamentos que eu tenho em casa, meus, para o meu cachorro? O mesmo medicamento que eu compro na farmácia e dá para o meu cachorro? Será que eu posso fazer isso? E aí, o que vocês acham? E outra dúvida que as pessoas têm é que quando a gente compara os medicamentos humanos com os medicamentos veterinários, a gente vê que na maioria das vezes os medicamentos veterinários que você compra no pet shop, na agropecuária, na clínica veterinária, custam bem mais caro do que os medicamentos que a gente compra na farmácia, tá? Então, os medicamentos veterinários acabam custando mais caro do que os medicamentos que a gente tem humanos, beleza? Então, fica comigo aqui até o final e eu vou dar uma dica extra no final para vocês de como a gente consegue economizar muitas vezes algum dinheiro na compra de medicamentos. Quando você vai fazer tratamentos com o seu cão, tratamentos longos, existem algumas maneiras que você pode utilizar para economizar dinheiro, inclusive também para aqueles animais mais chatinhos para tomar remédio, aqueles animais que não aceitam tomar muito remédio, que não gostam de remédio e são difíceis de você tapear, de você conseguir dar remédio para eles, tá? Vou dar uma dica também no final. Beleza? Bora lá então. Pessoal, dita aí 222 para eu saber aqui se o áudio tá legal. Como é que tá para vocês? Renata tá por aqui, Vanessa tá por aqui, Hans tá por aqui, que legal. Rosana, Diego, Yara, Kelly, muito bem, pessoal, obrigado. O L, muito bem. Que bom, que bom, que bom. Isso aí, vê um pouquinho. Depois você assiste a gravação, Hans. Ontem fiquei meio adoentado, não consegui fazer as lives para vocês, mas hoje já estamos de volta. Douglas, Rosana, muito bem. Bora lá então, pessoal. Seguinte, realmente os medicamentos veterinários eles são mais caros do que os medicamentos humanos. Por quê? Porque existe uma questão fiscal, né? Uma questão fiscal tributária, onde os custos, né, de impostos para comercializar medicamentos veterinários ele é mais caro, ele é taxado pelo governo como sendo produtos que têm mais encargo de impostos. O governo entende que os medicamentos veterinários são medicamentos supérfluos, né? Os tratamentos veterinários, tratamentos feitos para animais, são tratamentos supérfluos, ou seja, não são todas as pessoas que precisam, não são todas as pessoas que necessitam disso. Ele não entende que o cuidado dos animais é uma necessidade básica da população, é uma necessidade básica na qual o governo precisa intervir. Então, pensando nisso, eles aumentam os impostos dos medicamentos veterinários e de todos os tratamentos veterinários para arrecadar mais impostos. E assim, eles recebem o dinheiro dele para gastar com outras coisas, né? E uma das coisas é manter o Sistema Único de Saúde, o SUS. Então, ele prioriza o atendimento humano, medicamentos humanos, disponibilizando muito dos medicamentos que você tem nos postos de saúde, né, de todas as cidades, são medicamentos gratuitos. Você vai lá e você retira medicamentos gratuitos para você fazer a utilização do seu tratamento. Tá? Então, muito principalmente a farmácia popular, né, que os medicamentos, né, populares e tal, os genéricos e tal, foram todas iniciativas do governo para que possa baratear, né, diminuir os custos para os medicamentos voltados à população e, com isso, eles tributam os medicamentos veterinários para que você tenha que pagar mais caro os medicamentos veterinários, suprindo o rombo, né, a falta de pagamento de impostos dos medicamentos básicos que são utilizados pelas pessoas. Perdão, pessoal. A voz ainda está falhando um pouquinho aqui, mas vamos conseguir fazer a nossa live hoje. Tá bom? Então, o que acontece? O princípio ativo utilizado tanto na veterinária quanto na medicina humana é basicamente o mesmo. Tá? É o mesmo produto, humano ou veterinário, é o mesmo produto. Tá? O que você tem que se atentar é apenas o princípio ativo. Toda vez que você for tomar algum tipo de medicamento, que você for medicar o seu animal, toda vez que você for utilizar algum tipo de medicamento, se atente em saber, seja curioso em saber qual é o princípio ativo que contém naquele medicamento.
Busque saber qual é o tipo de princípio ativo que tem naquele medicamento. Se possível, tenha até um caderninho com os princípios ativos que você já tomou, que você toma. Porque existem pessoas que têm reação alérgica a alguns medicamentos, a alguns princípios ativos. E a pessoa sempre toma o mesmo remédio e ela não sabe que aquilo ali dá alergia nela. E ela toma, passa mal, mas ela não associa o passar mal com aquele medicamento. E às vezes é um dos princípios ativos, dos princípios ativos que compõem aquele produto que causa aquele desconforto que gera a alergia na pessoa. Então tenha uma listagem dos princípios ativos que você já tomou para que você possa lembrar, poxa, toda vez que eu tomo um medicamento que tem esse princípio ativo, eu passo mal. Então pode ser que eu tenha reação alérgica a esse medicamento. Os animais, da mesma forma, existem animais que não podem tomar alguns princípios ativos. Tenho vídeos no canal, lá no YouTube, falando sobre isso. Os medicamentos proibidos para cães, tá? Proibidos para gatos. Tá? Exemplo para vocês, paracetamol, diclofenaco, são dois dos principais que não podem ser utilizados. São muito utilizados pelos seres humanos, são muito utilizados todo antigripal, esses descongestionantes nasais, antitérmicos, analgésicos, vendidos para crianças, adultos e crianças, a maioria deles contém um desses dois princípios ativos, diclofenaco ou paracetamol. E esses dois medicamentos são proibidos, eles podem realmente causar sérias complicações de saúde para os cães. No entanto, a maioria dos medicamentos gerais, humanos e veterinários, são o mesmo medicamento. O que muda em si é a questão de concentração do princípio ativo. Cada medicamento ele tem uma concentração desse princípio ativo. E aí por isso eu estou dizendo, sejam curiosos em analisar, né, a bula do medicamento, em ler a bula do medicamento, olhar qual é o princípio ativo que contém naquele medicamento. E você vai começar a entender que através daqueles princípios ativos que ele vai conseguir corrigir alguns problemas dos animais. E a concentração que tem no princípio ativo do humano, ele é diferente da concentração do veterinário. Um exemplo simples. Um antibiótico muito comum utilizado na medicina humana é a cefalexina. Né? Quem é que tem cefalexina em casa? Quem é que já tomou a cefalexina? Digita aí 33333 para mim saber aqui. Pessoal, quem está gostando, ó, dá coraçãozinho aqui para mim. Gosto de ver a chuva de corações. Joinhas subindo aqui para mim. Foguinho nos comentários, digita aí para mim, deixa eu saber. A cefalexina é um antibiótico, tá, do grupo das cefalosporinas, e ela é muito utilizada na medicina humana, principalmente como pós-cirúrgico, alguns tratamentos dermatológicos, tá? E na medicina veterinária também a gente utiliza a cefalexina. No entanto, as concentrações vendidas na medicina veterinária são diferentes das concentrações vendidas na medicina humana. Na medicina humana, você só encontra a cefalexina de 500 miligramas, comprimido 500 miligramas, ou o xarope, né, que é aquele líquido de 250 miligramas. Então, quando no caso, adultos, sempre tomam, arredondando, né, os médicos eles arredondam a dose já para comprimidos de 50 miligramas, de 500 miligramas. E quando é criança, né, o uso pediátrico, a gente utiliza a cefalexina pediátrica, que é em xarope, utilizado para as crianças, tá? A cefalexina pediátrica de 250 miligramas. No caso da medicina veterinária, a gente tem a cefalexina em comprimidos de 300 miligramas e aí já vai para 600 miligramas. Por quê? Porque a dosagem que a gente precisa para os animais com frequência são dosagens menores do que as utilizadas pelos seres humanos, por conta do peso, por conta do tamanho dos animais. Beleza? Vocês estão comigo aqui ou não? Deixa eu ver. Participa aí, pessoal. Digita aí 4444 para saber o delay aqui. Tá tudo bem? O áudio travou, não travou? Vamos lá. Então, medicamentos humanos podem ser utilizados sim para os animais, tá? O que vai mudar é apenas a questão da dosagem. A dosagem dos medicamentos humanos vão ser diferentes para uso nos animais. E por isso que as concentrações utilizadas nos animais, vendidas pelos pet shops, são concentrações diferentes da concentração dos medicamentos humanos. Agora, vou gerar intriga para vocês aqui. A gente vive em um mundo capitalista.
a gente sabe que a carga de impostos no Brasil é muito alta. A gente sabe que o único intuito de você montar uma empresa é de você gerar lucros. Né? Quando você monta uma empresa é para você ganhar dinheiro. Não tem nada de errado com isso. O intuito de você ter uma empresa é de você ganhar dinheiro, certo? Quem está comigo? Então, o ramo da saúde no segmento de farmácias, no segmento farmacêutico, laboratorial, é um segmento com alta margem de lucro, porque as pessoas estão cada vez mais doentes e cada vez mais fanáticas por remédios, né? Cada vez mais as pessoas querem remédio, querem remédio, querem remédio. E eu mesmo, todos os dias recebo alguém falando, a pessoa, Arthur, eu não quero aula, você fala muito blá blá blá, você explica demais, só fala o nome do remédio, é só dizer o nome do remédio e tá bom, mas cadê o nome do remédio? A pessoa assiste 1 hora de live, toda a explicação, embasamento, e a pessoa não quer saber da live, ela não quer saber da aula, ela quer saber o que? Do nome do remédio, mas qual é o remédio que eu vou dar? Aí você faz a aula explicando sobre vômito, a pessoa não quer saber das causas do vômito, ela quer saber qual remédio eu vou dar, independente da causa, como se fosse algo realmente milagroso. Então as pessoas querem para tudo, né? Tô com dor de cabeça, toma um remédio. Ah, meu olho tá lacrimejando, vou pingar um colírio. Ah, meu nariz tá, vou tomar remédio. Ah, sabe, tudo é assim. Então, o ramo farmacêutico laboratorial percebeu isso. Então existem vários investidores que criaram os laboratórios, as farmácias, as fábricas laboratoriais aí. E quando você começa a ter muita concorrência, né? São muitos laboratórios que a gente tem no Brasil hoje, quando a gente começa a ter muitos laboratórios, a tendência é que você tenha, sempre quando você tem uma grande quantidade de qualquer coisa, você começa a ter bons e ruins, certo? Se eu juntar numa sala 100 veterinários, a tendência, se eu pegar aleatoriamente, a tendência é que eu tenha ótimos veterinários e tenha péssimos veterinários. Se eu pegar um cesto de dentistas, eu juntar 100 dentistas, vai ter ótimos dentistas e péssimos dentistas. Se eu pegar um cesto de frutas, né, com maçãs, um cesto de maçãs, a tendência é que eu tenha várias maçãs boas e muitas maçãs ruins. Isso é normal. E assim acontece no nosso mercado. Né? Se a gente tem muitos laboratórios, quer dizer que a dificuldade de entrada é pequena, né? Não é tão complexo o cara montar um laboratório e ele entrar nesse ramo e montar um laboratório. E muitas vezes a fiscalização acaba sendo ineficiente, né? Você não consegue ter fiscalização suficiente para conseguir organizar e corrigir, ver se está todo mundo ok, se está todo mundo fazendo as coisas corretas. E aí começam os problemas, porque existem muitos laboratórios vagabundos, tanto veterinários quanto humanos, que são empresas feitas para ganhar dinheiro, para lucrar. E às vezes eles não têm uma ética, né? Eles querem ganhar dinheiro a qualquer custo. E não tem uma ética em entregar para o cliente aquilo que realmente é o correto, entregar para o cliente aquilo que realmente é o justo. Muitas vezes existem fraudes, né? Isso em todas as indústrias, tá? Tô falando na farmacêutica porque é o que a gente está conversando hoje. Mas se você for medir, lembra, sabe aquele quadro que tinha no Fantástico lá, não sei o que do Inmetro, alguma coisa assim, que eles pegam um tipo de produto e vão fazer análise? Análise do azeite, cara, tem um monte de azeite zoado. Análise do detergente, tem um monte de detergente zoado. Análise da farinha, vai ter um monte de farinha zoada. Cara, tudo. Você vai no supermercado, todo e qualquer produto que você for analisar e ver se está tudo ok, se está seguindo as normas e tudo certo, cara, você vai ver que a maioria está errado. A maioria está errado. Então, no ramo médico, no ramo da saúde, não é diferente. É da mesma maneira. Tá? Existem bons laboratórios e existem péssimos laboratórios. Tá? A tendência, né, não é regra, mas a tendência é que o barato sai caro. Né? Às vezes a gente quer pagar mais barato, só que aquilo que é muito barato, como que ele conseguiu fazer aquilo barato? Muitas vezes ele conseguiu aquilo barato porque o princípio ativo não é de boa qualidade, o princípio ativo não é puro, o princípio ativo está muito diluído, o comprimido não tem a concentração que ele está te vendendo que tem, e aí você passa tempos tomando um remédio ou dando esse remédio para o seu animal e o animal não resolve. Você passa tempos usando um medicamento para corrigir um problema e não corrige. Por quê?
Porque o medicamento não funciona, porque o medicamento não é aquilo que ele promete, ele não é aquilo que ele deveria ser, entendeu? Por conta de fraudes na indústria, tá? Então, isso acontece em todos os lugares, tá? Estou falando da indústria farmacêutica, mas acontece em todos os lugares. Se a gente for ver a indústria de móveis, cara, vai ter mesma coisa, entendeu? Produtos péssimos, não sei o que. Você vai comprar um eletrônico lá no chinês, cara, vai ter coisa boa e vai ter coisa ruim. Geralmente, o barato é porcaria. Vai abastecer seu carro, você escolhe o posto que tem... A gente olha, às vezes, pela fachada, pela bandeira, não sei o que, acreditando que aquilo, se custa mais caro o combustível, se tem uma apresentação melhor, tal, você acredita que seja bom. É o que a teoria diz. No entanto, não é regra, né? E às vezes você fala assim, vou lá naquele posto zoado da esquina pagar mais barato. Então, ou seja, a gente não existe uma regra, né? Não existe uma regra, não tem como a gente monitorar, a gente saber se aquilo funciona, se aquilo não funciona, se é bom, se não é bom, né? Cabe a você buscar com o seu profissional de saúde, com o seu profissional de confiança, para que ele te oriente qual é o laboratório que ele confia para que você possa fazer a compra do medicamento mais adequado, tá? Então, assim, medicamento veterinário é o mesmo do medicamento humano, tá? É o mesmo produto, tá? Só que muitas vezes o produto humano ele custa mais barato. E aí o medicamento humano você precisa alterar a dose, tá? Porque ele não vai ter a dose certinha que o seu animal precisa. Aí você talvez tenha que fracionar o comprimido ou utilizar uma suspensão. Você vai ter que fazer algum manuseio no sentido de cálculo de dosagem para o seu animal. Por isso eu estou dizendo, é chato você aprender a fazer a dosagem? É chato. É chato você aprender a calcular a dose para o seu animal? É chato. Mas se você aprender isso, você não fica refém de veterinário. Você não fica refém de laboratório. Você não fica refém da indústria, entendeu? Porque você tem condições de calcular e fazer uma melhor escolha no medicamento para você, mesmo na farmácia humana, que você consegue fazer a compra, produtos às vezes mais baratos do que os produtos veterinários, e vai ter o mesmo efeito. Compra de laboratórios bons e você vai ter o mesmo efeito, tá bom? Esse é o principal pulo do gato que você precisa ter. É o mesmo princípio ativo. Procurou pelo princípio ativo? Ótimo. E aí vai uma sacadinha para vocês, né? Já citaram até aqui. Não lembro quem comentou aqui já. Olha lá. A Tatiane falou. Quem mais aqui? O Patinhas aqui também falou. Que é o quê? Uma das formas que a gente tem para baratear, diminuir ainda mais o custo com medicamentos, principalmente quando é medicamentos longos, é a utilização de farmácias de manipulação. A farmácia de manipulação, ela tem o princípio ativo para colocar e manipular e montar o remédio como você precisar. Então, muitas vezes, se você pega o rótulo de uma embalagem de um medicamento e você leva na farmácia de manipulação, ele vai manipular aquele medicamento com a concentração que está marcada no rótulo. E como ele não paga o royalty do laboratório, ele não vai pagar a embalagem do laboratório, é uma embalagem mais simples, é apenas a etiqueta da farmácia, aquilo ali sai muito mais barato, entendeu? Então você pode pegar medicamentos veterinários e mandar manipular na farmácia de manipulação humana. Você pode pegar medicamentos humanos, na dosagem, calcular a dosagem que o seu animal precisa e mandar manipular na concentração adequada que o seu animal precisa. Então, essa é uma das formas que a gente tem para utilizar, né, o conhecimento a nosso favor, para você poder melhorar a saúde do seu cão, tá? Existem também farmácias de manipulação de boa qualidade e existem farmácias de manipulação de péssima qualidade. Então você precisa escolher e saber qual é a farmácia de manipulação boa, qual é uma farmácia de boa qualidade que existe aí na sua cidade para que você possa fazer o procedimento correto. Você pode utilizar medicamentos veterinários, mesmo esses comerciais, você leva lá na farmácia de manipulação, ele vai manipular para você. E a dica final, que eu comentei com vocês, que pode ajudar muitas pessoas que quando tem dificuldade de dar medicamento para o cão, quando você tem dificuldade de dar medicamentos para o seu cão, a farmácia de manipulação, muitas delas hoje, elas também fazem a manipulação em forma de biscoitinho.
em forma de patezinho, em forma de carninha. Eles têm já os palatabilizantes, os flavorizantes que dão sabor ao comprimido. Então eles fazem um comprimido com gosto, um comprimido saboroso. E aí você consegue mandar fazer o comprimido com o remédio que o seu cachorro precisa tomar, só que em formato de petisquinho. E aí, claro, que fica muito mais fácil de você dar comprimido para o seu cachorro. Mais ou menos o que a própria indústria farmacêutica fez no sentido do infantil, né? Antigamente, né, lembra? Antigamente você falava assim, nossa, criança tomar um remédio era horrível. Você fala, nossa, meu Deus, que coisa, tomar remédio, você tomar aquele remédio amargo, aquele remédio azedo, era horrível você fazer uma criança tomar o remédio, fazer a criança tomar um xarope, era muito ruim, era horrível, era péssimo você pensar em ter que fazer a criança tomar um remédio. Hoje em dia, eles vão lá, colocam o palatabilizante, colocam o açúcar, colocam não sei o que no xarope e pronto. Hoje qualquer xarope para criança, a criança adora. Parece um doce, parece um creme, parece uma calda de sorvete. Né? Então, ou seja, qualquer remédio que você comprar hoje infantil, pediátrico, é docinho, é gostosinho, tem sabor de cereja, de morango, de... Por quê? Porque ficou fácil você dar remédio para criança hoje. Ficou simples você dar remédio para criança hoje. Porque a indústria entendeu isso, cobra mais caro, claro, cobra mais caro, ganha mais dinheiro, vende mais, a criança toma mais, né? Vai fazer mais gosto de tomar, fora as crianças que vão lá e surrupia o remédio achando que é doce, né? Já vi casos desses, pessoas já me mandaram mensagem, né? Já peguei animais que pegaram um frasco de remédio de criança e tomaram, entendeu? Por quê? Porque é docinho, porque é gostoso, o cachorro toma, a criança toma, entendeu? E aí, dentro da farmácia manipulação, também vendo esse público pet que vem crescendo cada vez mais, a indústria pet vem crescendo cada vez mais, olhos atentos para ganhar dinheiro, a indústria falou, opa, peraí, vamos começar a fazer também ossinhos, carninhas, petisquinhos. Esses sachêzinhos, igual vocês compram aí no pet shop, lá amarelinho, lá, tal, de carninha ao molho, essas coisas, tem aquela carninha ao molho, só que imersa no princípio ativo. E aí você consegue E ali você consegue comprar a carninha já com o remédio que seu cachorro precisa tomar. Então, para animais que têm dificuldade, para tomar remédio, que as pessoas não conseguem dar o remédio, uma das formas é essa. Beleza? Quem gostou da live de hoje, deixa eu ver, digita aí 10, 10, 10, 10, 10. Obrigado pela participação de todos, pessoal. Obrigado mesmo, tá bom? Pela participação de todos. Tem que fazer as lives mais curtinhas aqui para ver se volta a minha voz, porque ontem tentei fazer live, mas a voz não estava saindo. Beleza, pessoal? Obrigado pela participação de todos, tá bom? Um grande abraço. Se tudo der certo, hoje à noite, 19 horas, estarei de volta, tá bom? Valeu, pessoal. Tchau, tchau.